Olá, minha gente, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. Hoje eu comemoro uma data muito especial. Eu comemoro o aniversário do canal Polêmica sobre Tudo, que foi no dia 12 de abril deste ano, que comemoro o primeiro ano do canal, que foi fundado no dia 12 de abril do ano passado, em plena pandemia, quando já tinha começado a segunda onda da Covid-19 e que por causa disso ainda tivemos que manter esse ritual, né, de distanciamento social. Aí hoje eu quero falar para você as minhas experiências como youtuber nesse primeiro ano, que para a glória de Deus será o primeiro de muitos. Eu tenho fé em Deus nisso. E o que me motivou a princípio, né, o que me inspirou, as dificuldades que eu tive e o que eu aprendi nesta experiência tão enriquecedora, tão nova, tão que me acrescentou tanto na minha vida. Aí eu quero falar aqui hoje para vocês esses três pontos, né? Neste vídeo. Primeiro, eu quero falar pontos que me inspiraram a criar o canal, as dificuldades que eu tive ao iniciar e os aprendizados que adquiri, ok? Então, segure aí que eu vou começar a relatar essas experiências, tudo que aconteceu, né? E que eu espero que Deus, como vem me abençoando, Ele continue me abençoando e permita com que eu, assim, vá adiante e produza muitos e muitos outros canais, que eu cresça para a glória dele, né? Que vai requerer de mim que eu continue diminuindo, né? É assim que são as coisas de Deus. Para que nós cresçamos, tenhamos que diminuir. Então, sem mais enrolação, vamos ao primeiro ponto. A primeira coisa que eu aprendi sendo youtuber, né? Que isso aqui tem a ver com pontos que me inspirou a criar. A primeira coisa que me inspirou foi a necessidade de alguém com conhecimentos adequados e polêmicos, que nesse caso eu me enxerguei assim, não que eu tenha mais conhecimento que todo mundo, ou conhecimento suficiente, mas para a glória de Deus, eu tinha um certo conhecimento, um certo grau de conhecimento sobre certos assuntos polêmicos que envolvia o ambiente político, o meio cristão, acadêmico e muitos outros ambientes onde a polêmica é algo que está sempre presente. E por eu já me sentir uma pessoa não preparada, mas com um certo grau de conhecimento, eu me senti apto a falar desses assuntos aqui neste canal e criar este canal para, para poder abordar esses temas que normalmente a sociedade, alguns estudantes universitários e a igreja também acha que a melhor solução é varrer o problema para debaixo do tapete. É você fingir que ele não existe. E enquanto você finge que o problema não existe, ele está lá perto de você, a ponto de te consumir por completo e você ignorando a existência dele. Que inclusive, fazendo uma pequena analogia, a causa de muitas pessoas morrerem de câncer é porque elas primeiro descobrem elas em seu estado avançado e quando descobrem muitos não se cuidam. Por quê? Porque isso é um problema que é silencioso e que vai corroendo a pessoa devagar
e muitas vezes sem ela perceber. Quando ela percebe, ela não liga. E isso é o que vem acontecendo hoje nesses ambientes, ou seja, assuntos como ideologia de gênero, assuntos como é, homossexualidade e muitos outros assuntos que eu poderia listar, aí tendo necessidade de abordagem, debate e estudo, mas muitos setores da sociedade estão aí querendo solucionar o problema, evitando ele, varrendo para debaixo do tapete e não se informando, procurando estudá-lo, enfim, resolver da maneira que se deve. Ok, vamos agora ao segundo ponto que foi inspirado a criar o canal. Quando a pandemia começou, aqui os meus colegas que com certeza estão me assistindo já sabem que eu sou uma pessoa que fala muito. E se tem familiares aí que estão me assistindo também, sabem que isso não é uma novidade. Só que isso foi uma coisa que se intensificou muito mais na pandemia porque eu não encontrava ninguém para compartilhar as minhas ideias, para que entendesse do assunto que eu falasse, para poder conversar comigo de modo igual, fora o fato de que estávamos num distanciamento social, isolamento social, por ordem pública, para que assim nos preservássemos dessa doença. É uma pena que infelizmente muitas pessoas cumprindo esse protocolo ainda assim tiveram que acontecer o que aconteceu, né? Aí eu entrei num círculo vicioso onde eu já lia, mas eu passei a ler mais e a estudar mais. E por não ter com quem compartilhar e não poder sair também, tive que voltar e continuar consumindo mais leitura, mais estudo, e ficou nesse ciclo que não saía. Então, uma das formas que eu encontrei de sair desse ciclo foi criando o canal, digamos assim. Então, tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha absorvido, agora tem um lugar onde eu posso colocar, que é onde aqui neste canal chamado Polêmica sobre Tudo, que eu não consegui pensar num nome que tivesse relação com polêmica, já porque o nome que eu tinha pensado já tinha outro canal. E para evitar conflitos como direitos autorais e etc., eu achei melhor colocar Polêmica Todo Dia. Mas uma grande amiga minha, inclusive se você estiver me vendo aí, amiga, um forte abraço e um beijo para você. Ela achou esse nome inapropriado e ela também foi uma das primeiras a opinar sobre a qualidade da imagem, que estava muito escura, que isso aconteceu por falta de minha experiência, que inclusive você que está aí inscrito desde o começo do canal, você pode ver que tem imagens aí onde eu apareço com a cara mais escura, onde o ambiente aparece muito mais escuro e assim sem muitas decorações. Mas tudo isso se deveu à ausência de recursos para providenciar uma iluminação, como também falta de conhecimento minha para que isso pudesse ser possível. Então, continuando, esse excesso de conhecimento, ou seja, tudo isso, me inspirou a criar esse canal para que eu não ficasse com ele guardado só para mim, mas para compartilhar com você que está aí me ouvindo e que eu espero que também compartilhe com outras pessoas, como também sugira temas e também se você também tiver alguma fonte, alguma coisa que pode me servir de informação para estudar sobre algum outro tema, você pode deixar aí nos comentários e sugerir, fique à vontade. Aí vamos ao terceiro ponto. Eu tinha uma visão espiritual que estava se tornando cada vez mais clara todos os dias que se passava, de que Deus tinha um ministério para mim que envolvia esses assuntos,
polêmicos na área da apologética, da sexualidade e de muitos outros, né? E eu ainda espero que o Senhor me use para que algum dia eu possa abordar assuntos necessários no Congresso Nacional para a honra e glória do nome dele, né? Até porque este meio envolvendo a política requer muito de cristãos, de representantes do reino de Deus lá para lutar com direitos não só dos cristãos, como direito de outros religiosos, principalmente aqueles conservadores que estão sendo muito ameaçados, né? E o quarto ponto que me inspirou a criar o canal foi o desejo de expandir o Evangelho de Jesus Cristo utilizando as ferramentas que Deus me deu. Porque Deus, para a honra e glória do nome dele, me proporcionou várias ferramentas de expansão do Evangelho. Uma delas foi essa capacidade de falar desse assunto com acadêmicos e com muitos outros tipos de pessoas, até com leigos, mesmo que às vezes eu tenha dificuldade de falar com esses tipos de pessoas por causa do meu pouco contato social com essas pessoas, né? Mas quando Deus está no negócio, Ele sempre me ajuda a descer meu nível para se igualar com aquela pessoa, tal como Ele fez quando veio na pessoa do Senhor Jesus. Um Deus que se tornou humano, né? E eu tenho até hoje acesa no meu coração essa chama do Evangelho de Jesus Cristo e que eu pretendo usar esse meio para alcançar pessoas por mais distantes que elas estejam, né? E conto também com a ajuda de você, cristão, que está aí me ouvindo e que crê que Deus me usa nesse ministério para que você compartilhe tudo que eu venho falando aqui que você acha que pode sim trazer edificação ao povo de Deus. Agora vamos falar das dificuldades que tive quando iniciei, né? Porque, como até eu já dei uma pequena pincelada no começo, eu tive muitas dificuldades. Aí qual foi a primeira? Gravar em formas de tutoriais. Muitos de vocês que viram meus vídeos perceberam que tem aqueles vídeos onde eu apareço com uma foto numa imagem quadradinha em miniatura e apresentando lá o slide, o material que eu ia precisar para usar na abordagem temática, né? Isso foi uma dificuldade imensa que eu tive, porque eu não sabia que isso era com a ajuda de programas. Eu utilizei o OBS Studio, ele até foi muito bom para mim, mas depois não sei o que aconteceu, mas ele não estava mais correspondendo às minhas expectativas. Aí hoje eu estou usando o Active Presenter, que também é um grande programa para você gravar tutoriais e que eu recomendo para qualquer um. Ele até agora tem sido muito maravilhoso, né? E espero que continue sendo. Aí a outra dificuldade que eu tive foi encontrar bons programas e ou aplicativos que me permitissem gravar vídeos na qualidade e formato que eu queria e precisava também, né? Encontrar esses programas não foram fáceis, né? Eu até agora só usei esses dois, mas se você que estiver aí conhecer outro, eu ficaria feliz se você compartilhasse o link dele aí nos comentários, para que assim eu pudesse falar, né, transmitir tudo isso com maior qualidade, né? Até porque eu faço isso para a glória de Deus e em seguida pensando em você que está aí me ouvindo, né? E isso porque eu amo primeiramente a Deus e segundo amo todos os meus ouvintes. E justamente por esse amor a Deus e por amor a vocês é que eu quero falar aqui neste canal tudo aquilo que Deus me preparar para falar. A terceira dificuldade que eu tive
foi gravar os vídeos de tamanhos razoáveis, de forma que eles ficassem de bom tamanho, nem muito grande, nem muito pequeno. Que isso é uma coisa que, é, quando se trata de assuntos polêmicos, é um pouco difícil, porque assuntos polêmicos são de grande extensão, são assuntos que requer muita investigação, muito estudo, e que mesmo às vezes você achando que arrecadou informação suficiente, é, sempre vai ter algum ponto que ficou escapado. Que inclusive até em muitos vídeos que eu fiz tiveram pessoas que comentaram. E eu falei, beleza, ok, vou pesquisar mais sobre isso, tá, tá, tá. Vocês entendem, né? E eu assim procuro, e quando depois eu percebo, eu acho que isso aqui tá bom, tá superficial, porém tá claro o suficiente, né? E à medida que as pessoas veem, comentam tudo, se elas não tiverem entendido, eu às vezes explico no comentário, às vezes eu anoto para falar depois em outro tema, enfim, eu faço alguma coisa. O que eu quero é fazer a vontade de Deus e transmitir tudo que eu transmito por este canal a você de forma clara o suficiente, né? A quarta dificuldade, e esta é uma dificuldade que até hoje eu tenho, é por isso que naturalmente vocês podem me ver demorando para gravar um vídeo, é arrumar tempo para estudar e preparar o tema para abordar o canal. Porque, como eu já falei, acho que não sei quantas vezes já, né? Mas acredito que já tenha falado várias vezes. Foi estudar para o tema e conciliar com a faculdade, porque eu faço faculdade aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, curso Física Licenciatura, que já é um curso que é bem pesadinho, já exige de muitas pessoas. Aí você ter que estudar para preparar temas e estudar para a faculdade já é uma coisa assim que você tem que, vamos dizer assim, ser alguém que realmente quer, que realmente gosta daquilo que faz, né? Porque isso não é tarefa fácil para ninguém. Porém, eu olho às vezes para outras pessoas que têm família, faz faculdade e ainda trabalha e consegue dar conta de tudo sem contudo depois desenvolver problemas de saúde. E eu penso, né? Se eles conseguem, eu também consigo, né? Apesar que eu sei que a gente não tem que se sobrecarregar, mas isso é uma capacidade que qualquer um que se esforça e que para fazer as coisas com disciplina, com tudo isso, consegue. Eu não duvido da capacidade de ninguém. E a sexta dificuldade foi encontrar literaturas, né, artigos, livros com bastante conteúdo para embasar o meu pensamento, aquilo que eu estou abordando, né? Porque embora a gente tenha aqui, né, no computador, a gente tenha na internet o Google Escolar, o ResearchGate e a Academia Edu e muitos outros sites de artigos científicos, não basta só ter esses requisitos, né? Você às vezes precisa de ter impressoras, ter meios de imprimi-los, porque é muito desagradável você ter que fazer leitura de livros, de artigos pelo computador. E eu já fiz isso várias vezes, mas é uma coisa que é muito cansativa. Aí, de vez em quando eu pegava assim algum dinheiro, algum trocado, porque infelizmente eu ainda não estou trabalhando, é, eu assim imprimia os artigos, né, pegava livros que eu já tinha, ou
pegava um material aqui e acolá que eu percebi que tinha próximo a mim para poder estudar e preparar esse tema. Essa é uma dificuldade que eu tenho ainda, mas que, se Deus quiser, eu superarei, pelo menos por essa parte financeira. Mas, sabendo eu que Ele está na minha direção, eu creio que Ele providenciará tudo, como também como providenciou para mim tudo que eu precisei para abordar tudo aquilo que eu abordei até agora. Aí, o que eu ia falar em sétimo lugar, que foi conciliar com a faculdade, isso aí eu já falei, está muito relacionado ao que eu falei na no meu na minha quarta dificuldade, né? Então eu não preciso falar disso aqui. Aí, o terceiro ponto que eu quero falar aqui, né, que foi um aprendizado que adquiri sendo youtuber. A primeira coisa que eu aprendi, que existe burocracias na hora de citar fontes. Ou seja, você tem que, às vezes, se você quiser, por exemplo, citar um pedaço de um vídeo de algum outro canal, alguma coisa assim, é preciso que você ter cuidado com os direitos autorais ou coisas assim do tipo, né? Que eu não sei falar grande coisa, mas que uma amiga minha, que inclusive, se ela estiver me vendo aí, eu quero também mandar um abraço para você. Você tem que, se você for citar alguma fonte, você tem que dizer de onde você tirou, porque primeiro aquela informação não é sua, e segundo, porque quando você quer ganhar crédito por algum trabalho, alguma coisa que você fez, é preciso saber que aquilo que você fez é algo que é de conhecimento acadêmico, não é uma coisa que você criou ou inventou do nada, não. Então, pelo menos isso aqui é o básico dessas burocracias na hora de citar fontes. Aí a segunda coisa que eu aprendi enquanto eu vim trabalhando como youtuber, eu aprendi o quanto é importante preservar certas identidades e manter certos nomes em sigilo devido à possibilidade de denúncias e processos. Aqui, por exemplo, no YouTube, não é o ambiente da rua que você xinga seu vizinho, bate nele alguma coisa e às vezes ele pode até lhe processar, mas geralmente muitos deixam para lá ou coisa do tipo. Mas aqui você está tombando com gente de todo tipo de classes sociais e isso pode lhe prejudicar e muito. Como, por exemplo, quando eu estava falando sobre os direitos LGBT, né? Que foi um tema que eu quis falar de uma discussão que eu tive com um grupo da universidade onde eu estudo, que era de uma aula de natação que eu fazia lá. Eu deixei a identidade deles tudo em sigilo, né? O tema não acabou ainda tem muita coisa para se falar, mas vocês viram que eu mantive a identidade deles em sigilo, não disse quem era quem, e eu usei nomes fictícios para que pelo menos eu soubesse de quem eu estava falando, quem foi que falou o que, enquanto eu estava abordando, né? Mas eu não fiz nada que pudesse prejudicar a ninguém. E isso é uma coisa que você tem que ter cuidado quando você estiver falando de A ou de B, porque isso sim pode. Aí agora, o meu terceiro aprendizado na carreira de YouTube, que esse para mim foi um aprendizado que foi o maior de todos que eu tive até agora nessa carreira de youtuber, foi valorizar o trabalho de outros youtubers. E por isso, sempre que gosto de um vídeo, eu passo a dar like. Se pertencer a um tema de meu interesse, eu me inscrevo. Enfim, compartilho. Eu faço tudo isso porque, gente,
esses vídeos que eu venho fazendo, eu reconheço, eles não têm nem metade da qualidade que muitos vídeos aí no YouTuber têm. Mas ele dá trabalho, e muito trabalho. E isso tudo eu descobri à medida que eu ia progredindo nessa carreira inicial de YouTuber. Mas então eu descobri o quanto é trabalhoso, o quanto é cansativo você ter que estudar para abordar o tema, você ter que gravar, depois você ter que editar, você ter que fazer muita coisa. Então eu pensei, de agora em diante, sempre quando eu ver um vídeo de YouTuber lá, eu vou dar like. E é isso que eu sempre faço, sempre que eu posso, porque nem sempre eu tô logado no YouTube para que eu possa conseguir dar like, mas sempre que eu tô e eu tiver vendo um vídeo que eu gostei, eu dou like para ajudar aquela pessoa, porque isso é um trabalho, dá um trabalho muito exaustivo. E quanto mais complexo for o vídeo, mais trabalhoso é. E aqui para encerrar este vídeo, eu quero narrar uma fábula, porque tipo, é uma coisa que eu notei entre muitos cristãos, e isso é uma coisa que eles falam que é verdadeira, é porque é o seguinte, eles dizem assim, né? Charles, as coisas não vão melhorar, as coisas só vão piorar. E é verdade, isso é um sinal da vinda de Jesus Cristo, e Jesus disse que a cada dia que se passassem as coisas iriam de mal a pior. Mas não se esqueçam que, embora ele tenha falado isso antes, depois que ele ressuscitou, ele ordenou aos discípulos em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregar o evangelho em toda criatura. Ou seja, em nenhum momento ele disse que já que tudo vai se acabar, alguma coisa assim, vamos deixar as coisas se acabarem. Não, não é bem assim não, gente. Nós temos, como cristãos, fazer a nossa parte. Caberá a pessoa decidir ou não, ou se quer ou não aquilo que nós estamos ensinando para ele, mas de um jeito ou de outro, o mundo já tem seu destino. Aí aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, eu não me lembro dessa fábula completamente, mas eu sei que vocês vão entender, porque eu me lembro dessas partes que eu tenho por mim que seja a principal. Em uma floresta, ela estava pegando fogo, estava sendo incendiada. Aí os animais da floresta todos correram, quiseram fugir, mas aí teve um passarinho que ele começou a pegar um pouco de água e começar a jogar numa chama enorme. E ia fazendo isso, fazendo e fazendo, até que um dos animais que estavam fazendo falou algo mais ou menos assim: cara, olha o tamanho dessa chama, olha aí, você não vai conseguir apagar essa chama. Mas o passarinho falou: eu não vou conseguir apagar essa chama, mas eu tenho mais alguma coisa eu vou fazer, pelo menos pra, né? Eu não me lembro exatamente toda, mas a lição que essa fábula nos ensina e que me ensinou muito é que é o seguinte: a situação pode estar caótica, mas se você fizer sua parte, alguma coisa poderá ser feita. Então, isso daí bastando apenas eu fazer, mas e se todos nós cristãos fizermos? Ou seja, se nós todos fizermos alguma coisa, você tem noção do que isso poderia acontecer? O mundo vai piorar? Mais uma vez, vai melhorar? Mais uma vez eu digo não, não vai. Mas uma coisa você pode ter certeza: você vai conquistar muitas vidas, você vai fazer muito pelo reino de Deus. E eu estou fazendo aqui a minha parte com as ferramentas que ele me deu. E agora, de todo o coração, eu espero que você, cristão que está aí, que ainda não está fazendo, use as ferramentas que ele te deu e passe a fazer também. Bom, e aqui eu termino esse vídeo, né? Dando aqui mais uma vez um feliz aniversário para o canal Polêmica Sobre Tudo, e que eu espero que ele continue se expandindo, que ele continue crescendo
e que tudo que o Senhor me possibilitar de falar, de abordar, de esclarecer, chegue aos corações do mais vil pecador, assim como um dia uma pessoa que fazendo o que eu faço me alcançou também para o Senhor Jesus. Ok? Então eu fico por aqui e tenha um bom dia, né?